Então, começando a falar dos resultados de maio, né? Tiveram uma excelente performance, tá? No mês de maio, eu queria só ressaltar aqui o XP Macro Inch, né? Que é o nosso fundo de menor volatilidade, D1, teve um retorno perto de 1% no mês, o XP Macro teve um retorno perto de 1,70%, o nosso fundo XP Macro Plus, que é o mais alavancado, teve um retorno de 3,01%. E os principais contribuições foram, naturalmente, a posição comprada em Bolsa Brasileira, a nossa posição comprada também numa carteira de reabertura. Também tivemos pequenos ganhos tomados em cupom cambial, vendido em dólar contra o real e tomado em juros chilenos. Do lado negativo, né, é importante lembrar, a gente tem uma posição tomada em juros americanos, que pelo segundo mês detraiu parte da performance dos fundos. O principal movimento que a gente fez ao longo do mês de maio foi uma realocação forte, principalmente da Bolsa Americana para a Bolsa Brasileira. A gente já vinha com call e continua, né, de que a Bolsa Americana tem fundamentos excepcionais diante da forte alta, né, que a gente viu da Bolsa Americana até o mês de abril, e se aproximando de discussões um pouquinho mais complexas de inflação, risco de taper, tudo isso faz, pegando uma bolsa mais esticada, a gente acreditou que o risco-retorno, tá, da Bolsa Americana não era assim tão bom quanto a gente começou a acreditar que a Bolsa Brasileira estava tendo. Então, vocês podem nos perguntar, agora vamos falando um pouquinho do cenário externo. Mudou muito a cabeça de vocês? Não, pelo contrário. Continuamos muito otimistas com a economia americana, mas todas essas premissas, no nosso entender, estão no topo, já estão incorporadas no preço. Então, o crescimento está fazendo um high na nossa opinião, no trimestre corrente, vai continuar forte, mas está fazendo um pico. Estímulos fiscais e monetários estão fazendo pico. Crescimento dos lucros está muito forte, mas tem questões de inflação, pressão de custos e tudo mais. E a reabertura não é mais um issue, eu acho, assim, para a Bolsa Americana. Então, diante desse cenário, que os riscos que estão se avizinhando, tudo isso reduz o upside da Bolsa Americana. Então, a gente está preferindo concentrar a nossa posição e risco agora em juros americanos que cederam nos últimos 2 meses. Passando para o Brasil, né, a gente passou fevereiro, março e abril sempre falando, cara, não dá para alocar risco em Brasil, né? A gente compra a bolsa, a gente eventualmente vende o dólar, passa 48 horas, tem uma notícia ruim de política, de fiscal, e naturalmente os nossos ativos ficaram muito descontados. A nossa moeda, né, o real, ficou muito descontado em relação a outras moedas, mas, enfim, passado o pior da discussão do fiscal, a gente, pela primeira vez, está aí há 1 mês e meio sem notícias, sem grandes headlines de problemas fiscais. Os nossos ativos, pela primeira vez, tiveram uma melhora, né? Eles já tiveram uma valorização e não foi só a saída das notícias negativas, mas os nossos fundamentos econômicos melhoraram. Então, tudo isso fez com que o Brasil saísse de patinho feio para um dos principais alocações, pegou os alocadores muito under em Brasil. Hoje, a gente está em Brasil, a gente está comprado, né, e aumentamos a posição comprada na Bolsa Brasileira ao longo do mês de maio, concentrado aí na parte índice futuro, opções de índice, e estamos mantendo, até aumentamos um pouco em maio, nossa carteira de ações ligadas à reabertura da economia brasileira. Por fim, a gente estava usando o câmbio, né, como um dos instrumentos de proteção, mas como a gente viu essa tremenda melhora dos fundamentos, a gente acreditou que o câmbio não era mais um ativo, um bom ativo para fazer essa proteção. Então, a gente saiu da posição comprada em dólar e, pelo contrário, iniciamos uma pequena posição vendida também na moeda brasileira, acreditando que tem potencial, né? Mas, óbvio, a alocação no ativo real é menor do que na Bolsa Brasileira. Adicionalmente, a gente está mantendo uma posição tomada em cupom cambial, estamos mantendo uma posição tomada em juros chilenos. E iniciamos uma pequena posição comprada na Bolsa Mexicana. Como o Júlio comentou, né, assim, o destaque do mês passado tem sido realmente os preços mais domésticos. Acho que a gente diria que emendou 2 temas, né? Primeiro foi um pouco do tema de reabertura, que era uma expectativa de melhora da economia para o segundo semestre com a vacinação, só que ao mesmo tempo a gente teve uma perspectiva atual de economia muito melhor, né? Então, os números estão vindo melhor, vieram melhores, né, de PIB do primeiro e segundo tri, estão vindo melhores. Os indicativos das companhias, né? De forma geral, o resultado do primeiro tri foram fracos, a gente não podia imaginar muita coisa diferente, dado que a gente teve no mês de março ali bastante fechamento, mas eu acho que todas as companhias linkadas ao mercado doméstico comentaram que os meses de abril e maio já estão vindo em patamares superiores ali de 2019. Isso se traduz numa posição dentro do
dos nossos fundos já com pouco caixa, a gente está ali cerca de 90% comprado no long bias. No momento estamos sem proteção, a gente chegou a ter uma proteção ao longo do mês de maio, mas a gente não renovou ela, claro que a gente está analisando o dia a dia. Bom, do parte micro, eu acho que no mês a gente teve de evento relevante para comentar, né? Tem a privatização da Eletrobras, que está avançando, então é uma posição que a gente carrega nos fundos. A gente teve ali no mês de maio ela sendo votada na Câmara, teve muitos trancos e barrancos, muitas idas e vindas do texto do relator, mas acabou sendo aprovado. A gente está agora no Senado, a aprovação tem que acontecer até o dia 22 de junho, quando ela caduca. É esperado que o Senado faça algumas alterações, e aí, em fazendo volta para a Câmara ratifica essas alterações ou não. Então, claro que ainda tem risco, mas a gente está bem confiante que essa aprovação vai acontecer. Então, esse foi um case que foi bem no mês. Um case que sofreu, a posição nossa que sofreu um pouco no mês foi a Redditor, posição que a gente carrega desde o IPO. Basicamente, sofreu porque a empresa anunciou um novo follow-on, né? Teve uma nova oferta de ações. A gente já esperava que fosse essa oferta, basicamente desde o IPO, porque é uma empresa que tem bastante peso de private equity, pouca gente vendeu no IPO. E a surpresa foi eles terem feito uma oferta primária também, colocaram mais 2 bi dentro do bolso da companhia, que para a gente foi uma sinalização bullish que eles estão realmente gastando dinheiro de forma mais acelerada. Eles anunciaram diversos projetos novos de crescimento e de expansão dos hospitais atuais. Então, a gente gostou, assim, acho que o use of proceeds, né, o uso do dinheiro que eles estão captando tem rentabilidade, então a gente aproveitou, até aumentou um pouco na oferta, tá? A gente aumentou a posição, passou a ser uma posição grande novamente dentro dos portfólios. Emendando no case de saúde, né, a gente iniciou uma posição de Sul América nesse mês, uma posição que vem sofrendo bastante ali no mercado, ela tem sido afetada naturalmente por essa questão do Covid. A gente acha que o pior já passou ali no caso da companhia, uma companhia também que se beneficia com essa alta de juros, e a gente acha que os resultados também começam a melhorar. Está bastante animado com o setor de saúde. E falando até, inclusive, da Qualicorp, teve um evento também, foi uma posição que andou bem no mês, teve ali o Patria, né, aumentando a posição do papel, hoje ele já está com 15% da companhia, Redditor com 25%, o que deixa a gente ainda mais confortável também com a posição. E uma outra companhia que a gente iniciou no mês foi a BR Distribuidora, um case que a gente estava monitorando, teve a entrada do Wilson Ferreira como CEO, que saiu da Eletrobras. Acho é um nome muito bem-vindo para a companhia. O papel foi bem no mês, um resultado bem acima do esperado. E no mais, só comentar rapidinho dos resultados de desempenho, né? Acho que o destaque no mês positivo nosso foi o grupo GPS, foi uma ação que a gente entrou ali no IPO mês passado, subiu ali cerca de 30% no mês. Ela divulgou o primeiro resultado depois do IPO, que foi um resultado bom, mas eu diria que o principal motivo, né, foi ela teve um de-risk, né? Quando a empresa faz IPO, você fica com muito medo do que pode vir ali de resultado. Basicamente, ela veio um resultado limpo. Tá? E outra posição que foi bem no mês foi a Centauro, que naturalmente foi toda essa questão de reabertura, né? Acho que do lado negativo foi a Lojas Americanas, papel que segue andando mal ali desde que anunciou essa reorganização societária. A gente teve toda essa questão de rotação, né, de comércio para varejo físico, mas a gente ainda está bem confortável com a posição. Os resultados do primeiro TRI vieram bons, o indicativo do segundo TRI também é de uma aceleração de crescimento. Bom, renda fixa e crédito, inegavelmente, no melhor momento, talvez, dos últimos 15 meses, vai. Importante notar que, no mês de maio, a gente teve a reunião do Copom e, efetivamente, o que a gente tem percebido, e o Genta comentou aqui, é que a comunicação tem sido bem feita e o mercado, entendendo que o Banco Central segue vigilante com o cenário inflacionário. De toda forma, voltando aqui para os fundos locais, todos os fundos da SPA tiveram um bom mês. E o mais interessante notar é a parcimônia que a gente vem tendo no que tange as alocações. Quando a gente olha os spreads aí caminhando para os níveis de 1,5, 150 pontos, a gente efetivamente já começa a ter mais parcimônia nessa alocação. Quando a gente faz o paralelo atual com os fundos da SPA, realmente a gente fica bem animado. Estamos falando de durations perto de 2 anos, então o Corporate Light com 2,3 anos, o Corporate Top com 2,4 anos e o Corporate Plus com 2,7 anos. E os spreads de crédito bruto, né, se a gente contar a taxa de ADM e o percentual alocado, estão nos níveis de 2,40, 2,70 e 2,90. Perdão, Corporate Plus 3,20. Então, obviamente, isso mostra um pouco a diferenciação entre os mandatos e como a gente tem conseguido alocar, trazer o carrego. A gente gosta de olhar o carrego e, obviamente, o ganho de capital que a gente consiga ter em alguma das posições, e ilustrando. O ganho de capital é quando a gente compra o papel em determinada taxa / preço, e aí tem uma compressão desse prêmio, obviamente uma alta do preço, a gente sai dessa posição e coloca esse resultado dentro do fundo. Então, a gente estima que grande parte das nossas posições tem um ganho de capital ainda para ser exercido.
Quando a gente olha para o mercado, os mercados, nossos fundos que têm risco de mercado, e aí vamos falar dos nossos fundos de previdência, dos nossos fundos de debêntures incentivadas e inflação, a gente vem fazendo movimentos dentro da curva de juro real, a gente vem operando ativamente, então, a todo momento, a gente vem entendendo qual é o melhor lugar da curva para estar posicionado, e a gente tem conseguido gerar bastante alfa nesses movimentos, nesses movimentos relativos. Nossos fundos de debêntures incentivadas, a gente, inegavelmente, está mais atento no que diz respeito aos spreads de crédito. Os investidores atentaram, eu faço um paralelo com a Bolsa, porque os investidores entenderam que na fragilidade do mercado faz sentido entrar, se tratar de um ativo de renda fixa, com bons sponsors, enfim, com spreads interessantes, mas a gente já começa a notar que esses spreads romperam, em algumas emissões romperam a barreira dos 100 pontos base, de 1% acima da NTNB. E aí, é claro, o investidor faz a conta ali do gross-up, né, de quanto ele paga de IR, esse negócio é isento, e aí ele vai até onde ele acha interessante alocar nas suas carteiras. De toda forma, a gente está bem atento, está entregando uma performance fantástica. Quando a gente acreditar que esse risco-retorno não faz mais sentido, inegavelmente a gente deve fechar esse fundo para novas captações. Para finalizar aqui, falando um pouquinho de perspectiva, no mercado de renda fixa, obviamente, essa alta da Selic é boa para esse mercado. E no crédito, a gente entende que o setor corporativo vai se beneficiar de todo esse cenário. Então, a gente percebe que uma melhora do cenário macro, obviamente, bate no setor corporativo. E aí, inegavelmente, se elas já vinham passando por um bom momento, um crescimento econômico, e um Banco Central vigilante no que tange a inflação, e o Júlio comentou aqui das questões fiscais sendo endereçadas, obviamente, os emissores de dívida, esse é um cenário muito bom. Renda fixa e crédito, essa é a mensagem que eu queria passar.